Olá, bom dia. Estou de volta para falar sobre a PPP da empresa Imiri Rio Capim Caulim, empresa do ramo de mineração localizada no município de Barcarena. E o período trabalhado nessa empresa foi 5/7/1999 a 20/6/2000. Também essa PPP faz parte das PPPs que foram aprovadas lá no Judiciário, por ocasião da ação judicial que foi dada entrada em função do indeferimento da aposentadoria especial do INSS. Depois a PPP foi aprovada junto das outras, que a partir daí foi sacramentado a aposentadoria especial via judicial e por último, INSS. E antes de iniciar a falar sobre a PPP, eu gostaria de fazer uma correção na PPP passada. Eu falei que no item 15, no parâmetro 15, aliás, parâmetro 10, data de admissão. Eu falei data de nascimento, mas era data de admissão. Na PPP da empresa PID, Automação, Comércio e Representação Limitada. Era a data de admissão, no item 10. A data de admissão dessa empresa foi 1/6/1996. Eu tinha falado uma data aí errada. Eu gostaria que vocês corrigissem. Então vamos começar falando aqui da seção de dados administrativos da empresa Imiri Rio Capim Caulim S.A. Seção de dados administrativos. Item 1. Seção de domicílio tributário. CNPJ 16.532.798/0003-14. Item 2. Nome empresarial: Imiris Rio Capim Caulim. CNAE 08-100-10. Item 4. Nome do trabalhador: Juarez de Jesus da Costa Leal. Item 5. BR/PDH. BR, portador reabilitado, e o PDH, portador de deficiência habilitado. A empresa colocou não, ou NA. Pode ser um dos dois. Item 6. NIT. No caso, o meu NIT, né? 121.8.445. Repetindo, 121.84.445.30-6. Item 7. Data do nascimento: 25/1/1960. Sexo: masculino. Item 9. CTPS. Número, série e união da federação: 00
83749/0012 PA 10. Data da admissão 5/7/1999. Regime de trabalho administrativo, que seria o item 11. Item 12, CAT. CAT registrada. CAT você já sabe que é registro de acidente no trabalho. Eles pedem para ser registrado aqui no item 12. O 12.1, que seria as datas do registro, né? Conforme vai tendo o acidente, a empresa vai relatando aqui nesse campus. E o item ponto 12, o número da CAT. Para cada acidente tem um número da CAT. E assim sucessivamente. Item 13, lotação e atribuição. E aqui que o colaborador vai ser lotado. Se ele for de uma terceirizada, a terceirizada vai usar o CNPJ aqui no item 13.2. Se ela tiver já a sua própria segurança do trabalho formada, aí cabe a terceirizada. Mas num caso de que essa empresa saiu do mapa, você tem esse recurso de ir na empresa Imeris e ela fazer, né, ela tem como obrigação fazer a PPP dessa empresa que você não encontrou, já que a empresa trabalhava dentro da área, com as condições ambientais das mesmas, o maquinário mesmo, né? Enfim, não mudaria quase nada da terceirizada para a empresa que era contratante. E por isso que eles fizeram essa lotação e atribuição com o item 13.2 CNPJ da empresa terceirizada. Então vamos seguir aqui. 13.1, período de trabalho, 5/7/1999 a 20/6/2000. 13.2, CNPJ /SEI. Esse SEI é construção, né? Construção. 16.502.798/0003-14. O setor, colocaram manutenção aqui, seria o 13.3. 13.4, cargo, eletricista 2. 13.5, função, eletricista 2. 13.6, CBO, Código Brasileiro de Ocupação, colocaram 95.1105. Aqui é o código para eletricista. 13.7, código GFIP. GFIP é o guia de FGTS e informações para a Previdência Social. Eles colocaram o código 01. Esse 01 é aquele item que eu falei que a pessoa está isento está fora da área de agentes nocivos. Ela já teve na área, já foi exposta, e hoje, porém, ela trabalha em outro setor. Esse código 1 aqui que eles colocam. Por que eles colocaram 01? Porque aqui na frente eles falam que o EPI
o EPIs que eles deram por ruído eram eficazes. Eles basearam nisso aqui. E esse código de FIP aqui tem uma história para contar também, ainda aqui, nessa PPP mesmo, nesse período aqui. Esse código de FIP, a partir de 1º de janeiro de 1999, o INSS passa a cobrar das empresas uma alíquota aí, que eu ainda vou pesquisar para vocês, depois eu dou essa informação. Cobrando para do INSS, né, que eles que vão aposentar, uma taxa aí para os colaboradores que trabalham nessa área insalubre, a partir de 1º de janeiro de 1999. E aqui, essa empresa aqui já fugiu aqui, já tentou fugir, né? Colocou o código 01 aqui, dizendo que eu já fui exposto e hoje eu não sou. Mas como que eu não sou, se eu trabalhei exposto lá, trabalhava exposto na área lá. Sim, vamos seguir. Item 14, propsografia. 14.1, período que eu trabalhei, 5/7/1999 a 20/6/2000. Aí eles colocaram aqui na descrição das atividades: inspecionar motores, gaveta, quadro elétrico, rede de baixa e média tensão e instrumentação de processo com o uso adequado do instrumento de medição, amperímetro, voltímetro, megômetro e outros. Fazer manutenção preventiva ou corretiva e testar equipamentos elétricos tais como gaveta, quadros elétricos, redes elétricas de baixa e média tensão e instrumentação de processo. Fazer montagem de equipamentos elétricos e instrumentos como o lançamento de cabos e interligações, montagem de eletrodutos e suportes, substituir motores elétricos em virtude de queima, solicitar peças e materiais almoxarifados mediante requisição, realizar a inspeção em medidora de vazão, instrumentos de medição de processo, identificando possíveis problemas, ajustando-os de acordo com o padrão, preencher relatório diário por turno e o livro de ocorrência, visando manter o próximo turno informado de anormalidade ou acontecimentos. Exposição a redes elétricas com tensão superior a 250 volts até 69 kV. Instalar, reparar rede de baixa, entre parênteses, 127/220 VCA, média 440, entre parênteses, e alta tensão 13.8 kV, entre parênteses, 13.8 volts, 13.800 volts, e 69 kV, entre parênteses, 69.000 volts, em subestação e circuitos de distribuição de força. Aqui nós encerramos os dados administrativos e vamos falar sobre a seção de registros ambientais. 15. Exposição a fatores de risco. 15.1 é o período trabalhado na empresa, 5/7/1999 a 20/6/2000. E 15.2, tipo. O tipo é físico. O 15.3, fatores de risco. O primeiro colocado aqui foi o ruído contínuo. E o 15.4, intensidade ou concentração. Eles colocaram 89.3 dB. Entendeu? Já lançaram aqui um valor que era para mim
PPP não ser válida, né? Já começaram aqui no item 3.7, colocando esse código de FIP, e já meteram uma aqui no meio, aqui, intensidade de corrente, intensidade de concentração que eles sabem. Eles sabem que é aqui que aprova, na exposição de registros ambientais. Eles colocaram 89,3 dp. Pode um negócio desse? Sabe quanto é aqui o ruído permissível para ser aprovado uma PPP dessa aqui? Nesse período trabalhado são 90 dB, né? Você tem a impressão que eles usam de má fé isso aqui, esse valor. Mas essa PPP ela foi aprovada. Depois eu vou dizer para vocês onde que ela foi aprovada. Eu vou seguir aqui. 15.5. Técnica utilizada. Eles colocaram amostragem quantitativa dosimetria. Essa época aqui ainda estava aceitando essa técnica. 15.6. EPC. Eficaz. Sim ou não? Eles colocaram que sim, olha só. Não jogaram sim, que era para dizer que para esse ruído a intensidade era eficaz. Que o equipamento era eficaz pela intensidade de ruído. Com isso aqui, descaracteriza a aposentadoria especial por ruído, né? O INSS vê uma PPP dessa e ele vai dizer que a empresa está dizendo que o EPC é eficaz, o EPC e o EPI são eficazes, que não tem aposentadoria porque os EPI da empresa são bons. Mas para isso ela tem que provar, não é bem assim. Para isso a empresa tem que provar. Sabe onde ela vai provar? Lá quando você entrar com ação judicial, já tiver o caso na mão do judiciário. Vamos seguir. 15.8. CA. Certificado de aprovação do EPI. Eles colocaram 11.882. Eles colocaram outro agente físico aqui, que foi a vibração. Intensidade ou concentração desprezada, inferior ao nível de ação da NR9. 15.5. Técnica utilizada qualitativa. 15.6. EPI eficaz? Sim ou não? Não se aplica. 15.7. EPI eficaz? Sim ou não? Também não se aplica. 15.8. CA do EPI? Também não se aplica. Ela só colocou aqui, mas ela desprezou aqui que o valor é inferior ao permissível na NR15. Aí eles colocaram aqui um tipo químico, poeira e produtos e substâncias, também desprezada. Colocaram também aqui o outro agente ergonômico. Postura incômoda, né? A intensidade eles colocaram como postura incômoda. Aliás, com fator de risco, eles colocaram como postura incômoda, leve, do tipo leve, qualitativa, não se aplica. E movimento
repetitivo também. Leve, qualitativa, não se aplica. E acidentes, colisão, tombamento, capotamento de veículo. Moderada, qualitativa, não se aplica. Então, desses que eles colocaram aqui, colocaram o que tinha de validade para o INSS e a Justiça Federal, só o ruído aqui. Mas aqui eles colocaram o ruído reprovando a PPP, porque eles falaram que o EPC e o EPI são eficazes. Tá? Sabe onde foi que eu consegui que essa PPP fosse aprovada? Tá, aí eu vou continuar ainda aqui, depois eu faço esse comentário. Ainda tem o item 15.9, né? Tudo que eles falaram aqui do ruído, que o EPI e os EPC eram eficazes para 89.3 dB, eles têm que se justificar. Depois, eles têm que se justificar aqui. Não adianta de dar informação. Assim, aí eu vou ler aqui para vocês. Aí tem as perguntas que é feita para eles se justificarem porque que eles falaram que era assim. Aqui está. Atendimento aos requisitos da NR6 e NR9 do MTE pelos EPI informados, tá vendo? Então, a primeira pergunta é essa aqui. Foi testada a implementação de medida de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou intensidade ou interinidade, ou ainda em caráter complementar e emergencial. Eles falaram que sim. Foram observadas as condições de funcionamento de uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante, ajustada em condições de tempo. Eles falaram que sim, mas isso aqui na prática não acontece. Né? Está dizendo que o EPI ele tem uma validade, tem um prazo de uso que eles têm que trocar o pessoal de segurança do trabalho, mas é o contrário. Vocês têm que estar atrás deles para eles comprarem. Então, eles dizem que sim, mas na realidade não. Na realidade, eles não fazem isso. É por isso que eu digo, se for uma inspeção lá, eles vão passar os piores momentos com isso aqui. O outro. Foi observado o prazo de validade conforme certificado de aprovação CA do MTE. Eles falaram que sim. E na realidade é uma inverdade isso. Foi observada a periodicidade de troca definida pelo programa ambiental, comprovada mediante recibo assinado pelo uso em época própria. Eles colocaram sim. Foi observada a higienização, eles colocaram que sim. Então, há uma contradição do que eles informam, do que eles informam aqui com relação aos EPIs que eles dizem que são eficazes. Eles não fazem isso, fazem porque eu trabalhei mais de 30 anos no setor industrial, eu sei que eles não fazem isso. Tem que estar atrás desses camaradas para ficar trocando esses EPIs. Primeira coisa que se for um fiscal lá, ele vai pedir se tem, nas anotações dele, tem troca de EPI, de 6 meses, eles não vão ter isso aí. É por isso que eles perdem toda na justiça, eles perdem.
Então vamos fechar isso aqui que eu quero comentar sobre onde foi que foi aprovada essa PPP. Vou falar no item 16, responsável pelos registros ambientais. 16.1, período 7 de 1997 a 6 de 98. Né? Nesse que eles colocaram aqui. Isso aqui é um período que o profissional que trabalhou. Eu acho que isso eles colocou aqui porque o cara prestava serviço. 7 de 97 a 6 de 98. Vou dizer. Que fora aqui desse período aqui eu fichei em 99, saí em 2000. Foi fora do período. Mas se tivesse alguma modificação ambientais dentro da empresa, eles tinham colocado aqui na observação, eles não colocaram, então não houve mudança nenhuma. É isso mesmo. O NIT é do profissional, aqui eles deixaram em branco, que seria o 16.2, 16.2 registro do Conselho de Classe. Isso aqui, se não tiver, de reprova. Isso aqui é fundamental. CREA 10.751D/PA. Nome do profissional legalmente habilitado: José Jorge Augusto Mota Araújo. É um engenheiro. Segurança do trabalho. Seção de resultados de monitoração biológica. Seria a seção 3. Eu já estou na seção 3. Seção de resultados de monitoração biológica. Eles pedem item 17. Exames médico, clínico e complementares. Quadro 1 e 2 da NR7. Eles pedem o 17.1 é a data, 17.2 é o tipo de exame, 17.3 a natureza, 17.4 exame R/S e 17.5 indicação de resultado. Então esses campos aqui foram vedados. Não deve ser preenchido com base na resolução do CFM 1715/2004, foram vedados. Item 18, responsável pela monitoração biológica, que é facultativo. Aqui eles colocaram no item ponto 2, e no item 18.1, período 10/6 de 96 a 29/2 de 2007. Esse período aqui, eles colocaram o período que o profissional trabalhou. 10/6 de 96 a 29/2 de 2007. Quer dizer, eu estava aqui dentro desse período. Estava trabalhando na empresa dentro desse período. 18.12 é o NIT do profissional, 108.897.473-15. Item 18.3, registro do Conselho de Classe. CRM Pará, 1499. Nome do profissional legalmente habilitado: Francisco Ferreira de Souza Filho. Aqui encerra a sessão de registro de resultados de monitoração biológica. Vamos falar sobre agora a última sessão do responsável pela informação. Aqui o responsável começa a falar, ele declara para todos os fins de direito que a informação prestada
neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente do registro administrativo, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informação falsa nesse documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 297 do Código Penal.